Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai interpretar Rapunzel. Esse vídeo faz parte de uma série de 4 vídeos, esse é o último vídeo, sobre a interpretação dos contos de fadas, que você pode acessar a série toda clicando aqui. Mas ele vem em conjunto com a publicação e o anúncio do curso de interpretação de sonhos. Afinal de contas, contos de fadas e os sonhos são feitos mais ou menos da mesma coisa, vêm mais ou menos do mesmo lugar. E, já te digo de passagem, por você estar assistindo esse vídeo aqui, você tem desconto de 25% nesse curso. Com o cupom SONHO25, você clicando no link que está na descrição e colocando esse cupom, você tem 25% de desconto. E hoje a gente vai falar sobre Rapunzel. Há alguns anos, a Disney fez uma adaptação de Rapunzel, que é o Enrolados, mas aqui a gente vai falar de uma versão mais antiga, uma versão que se aproxima mais dos contos dos irmãos Grimm, que começa da seguinte forma: a gente tem um casal que não consegue ter filhos, mas que finalmente, depois de muitos anos tentando, a esposa fica grávida e começa a ter desejos incontroláveis e que esses desejos acabam gerando um problema, porque o marido tem que invadir a casa do vizinho e roubar rabanetes. Na verdade, não são exatamente rabanetes, são rapôncios, que também se come a raiz ali, e aí ele acaba sendo pego pela vizinha, que na verdade é uma bruxa. Então essa primeira parte já é muito importante para a gente interpretar, e como de costume, como aconteceu nos outros 3 vídeos, a gente vai falar muito de arquétipos aqui, para fazer uma interpretação a nível dos arquétipos, em nível arquetípico, e ver o que eles podem trazer para a gente. Nos sonhos, vocês vão ver no curso que, além dos arquétipos, a gente precisa pegar conteúdos nossos, pessoais. Mas aqui a gente vai falar de arquétipos. Inclusive, a gente tem uma playlist aqui, onde a gente fala sobre os arquétipos. Se vocês quiserem depois dar uma aprofundada, é um bom caminho. Em primeiro lugar, a gente tem mais uma vez, como acontece também nos outros contos, um conflito entre masculino e feminino que são complementares, mas que nesse caso, nesse nosso início de conto, estão em conflito. Não conseguem realizar o casamento alquímico, ou seja, compreender que são complementares e que não devem entrar em conflito. Entender que são parte de um todo e que masculino e feminino dentro de cada um de nós existe e precisa ser desenvolvido. Eu, enquanto homem, tenho um masculino e um feminino dentro de mim e assim por diante. Não tem nada a ver com identidade ou orientação sexual, absolutamente nada a ver. Aquilo que é identificado conscientemente tem uma contraparte inconsciente que precisa ser integrada para nos desenvolvermos como um todo. E isso aparece muito nos contos de fada e nos sonhos. Aqui a gente tem uma dificuldade dessa integração. Tanto que eles tentam e não conseguem ter o filho. Finalmente, quando fica grávida, desejos instintivos tomam a frente e obriga o casal a sofrer uma maldição. Por quê? O marido invade um terreno desconhecido vizinho, ou seja, há a parte de nós que invade o inconsciente em busca de algum conteúdo importante ali e acaba não sendo da melhor forma possível, porque o marido rouba conteúdos, como se fosse uma forçação de barra trazer certos conteúdos do inconsciente. E aí desperta a nossa sombra, desperta a bruxa que pircha uma maldição, que joga uma maldição em cima deles. Ou seja, essa investida ao inconsciente em busca de suprir um desejo não muito racional e instintivo, acaba fazendo com que a sombra comece a dominar a nossa consciência. E não mais algo que nos leva para a essência, mas a nossa sombra, aquelas coisas que a gente quer esconder, que a gente quer guardar, e vem em forma do feminino. Isso vai ser explicado melhor daqui a pouco. Mas qual que é a maldição? Quando nascer a filha, a bruxa vai pegar. Ou seja, a criança que vai representar a união, o casamento alquímico bem-sucedido, vai ser roubada, raptada, sequestrada pela sombra, mostrando mais uma vez que essa integração não foi feita. Quando isso acontece, a gente tem um salto na história e a nossa criança, que é a Rapunzel, que seria algo como plantação de rapôncio ou plantação de rabanete, está presa numa torre fechada, onde ela não tem saída, ela não pode conhecer o mundo e a bruxa ainda obriga ela a deixar os cabelos crescer. Aqui a gente tem um monte de coisas importantes, tanto sobre o feminino quanto padrões enraigados. Porque a gente tem, primeiro, o rabanete, o rapôncio, que se come a raiz. Então a gente tem ali mais uma vez a questão do enraizamento de padrões que é representado pela torre. Até a torre nos arcanos do tarô representam exatamente padrões que precisam ser quebrados, né? Padrões que a gente está
construindo ali de forma até material que não fazem sentido, né? O rumo a Deus não é pela torre, mas sim por uma experiência, por outro tipo de caminho. E aqui a gente tem esses padrões em formato de torre, Rapunzel presa lá dentro, sem ter o cabelo cortado e com a bruxa, com a nossa sombra ali, falando no ouvido dela, falando coisas importantes como os homens são maus, os homens tiram aquilo que é de mais importante pra gente, falam mentira. Enfim, uma visão distorcida do masculino. Aqui eu lembro mais uma vez que homem e mulher, feminino e masculino, não necessariamente são a mesma coisa, né? Homens e mulheres precisam desenvolver masculino e feminino, as duas coisas dentro da gente, tá? Aqui a gente está usando a metáfora do conto para falar sobre isso. Então aqui a nossa sombra está tendo uma visão deturpada sobre o masculino, deixa ele distante, não se aproxima das características masculinas que tem dentro de você. Se mantenha feminina. E por isso que o cabelo cresce. E por isso que o cabelo não é cortado. O cabelo tem uma aproximação com o feminino muito importante. Nas diversas culturas, a mulher é quem deixa o cabelo crescer. O tratamento do cabelo pela mulher, em geral, de forma até quase que estereotipada, é muito mais intensa do que o do homem. Mas aqui, mais uma vez, a gente não está falando de homem e mulher, mas isso se reflete bastante na sociedade, o cuidado com o cabelo feminino com a mulher. Mas o cabelo ele também pode representar quase como uma antena, a conexão do chakra coronário, a conexão de si com a sua essência. Mas, no caso da Rapunzel, ela está servindo de apoio para a sombra. Então esse feminino e esse ponto de conexão está servindo de acesso, de troca com aquilo que a gente não aceita na gente, com aquilo que também deve ser integrado, mas que nesse momento está representando um extremo de negação do masculino, porque é através das tranças da Rapunzel que a sombra consegue entrar nesse padrão, que a sombra consegue continuar falando que os homens são do mal e tudo mais. E a Rapunzel, ela tem a necessidade, ela tem a curiosidade de conhecer um homem, e ela cita isso, de conhecer um homem em especial. E aqui a gente está falando, vou ser repetitivo mesmo, de propósito, a gente está falando que mesmo o feminino sendo tratado como extremo, tem um impulso de união com o masculino. Porque masculino e feminino devem agir juntos dentro de cada um de nós. Até que finalmente a gente tem um príncipe, e é sempre um príncipe, porque o príncipe representa a nobreza, que representa a nossa essência. Aquele que vai se tornar um rei, é um herói que daqui a pouco vai se tornar o comandante de todo o reino, a essência, e com a rainha também a organizadora de todo o reino. E assim, rei e rainha representam a nossa totalidade essencial. Aqui príncipe e Rapunzel se encontram. Ele consegue convencê-la de também jogar as tranças para ele, eles se apaixonam, eles já têm uma relação, já se beijam e já vão para a cama juntos, né? A curiosidade, e já fazem um casamento ali, já se declaram um pro outro como se tivessem casados e tem um combinado. O príncipe convida ela para casar com ele mesmo, para ser a rainha, a futura rainha, e ela fala, não posso porque é a bruxa e tal. E aí eles decidem o seguinte, ele vai visitar ela de noite, porque a bruxa vai visitar durante o dia. E aí todo dia o príncipe vai trazer tecidos para eles construírem uma escada e fugirem dali. Então aqui tem uma representação legal também, porque o dia representa a consciência e a noite o inconsciente. Então a sombra está dominando a consciência. A nossa sombra, aqueles conteúdos que a gente não quer ter contato, que são nossos, estão invadindo, estão dominando a consciência. Enquanto isso, no inconsciente, até por exemplo no sonho, vem o príncipe para tentar resgatar a Rapunzel dali. E aí isso acontece alguns dias, até que a bruxa suspeita e descobre o que está acontecendo. Nesse momento, ela corta o cabelo da Rapunzel, quase como se fosse cortando o mesmo cordão umbilical, cortando parte da feminilidade, o que vai fazer com que ela não fique tão presa, não fique tão enraigada e consiga sair dessa distorção, mas isola ela, manda ela num lugar totalmente desértico, longe, só que ela está grávida. E enquanto ela está nesse deserto, ela dá luz. Nessa mesma noite, o príncipe chega para encontrar com a Rapunzel, as tranças são jogadas e quando ele sobe, é a bruxa que o encontra. A bruxa consegue tacar ele de lá de cima a ponto dele ficar cego, mas ele não desiste. Depois de se recuperar emocionalmente, ele vai atrás do seu amor, perambula por aí, até que encontra finalmente, através dos sons, através do cheiro, através de certas percepções, ele encontra com a Rapunzel, que fica extremamente feliz
e triste pelo que aconteceu com ele, mas feliz por terem reencontrado, chora, sua lágrima cai no olho, já inativo, cego, e ele volta a enxergar e vê que tem duas crianças. Rapunzel deu luz a duas crianças, um menino e uma menina. Ele leva todos para o castelo, onde se tornam rei e rainha e vivem felizes para sempre. Como que a gente pode interpretar isso? Inevitavelmente, quando a gente está com essas visões sombrias de um mundo muito unilateral, muito extremista, inevitavelmente vai vir aquilo que nos ajuda, no sonho inclusive, a nos equilibrar, e a gente precisa prestar atenção a esses conteúdos. Só que eles não vão ser fáceis de ser integrados. A sombra vai querer se manter à frente e no poder, enquanto ela não for compreendida e integrada, tá? Porque a sombra não necessariamente é ruim. Então a gente só precisa integrar e compreender. Enquanto isso não for feito, ela vai ser ruim, ela vai agir de uma forma muito dominante sobre a nossa consciência, se for possível, se for permitido. E nesse caso, no nosso sonho, no nosso conto de fadas, está sendo permitido. Ela então tenta destruir o princípio masculino, porque é a pior coisa que existe, e aí o princípio masculino fica absolutamente na escuridão do inconsciente, perdido. Mas ainda assim, ele acredita no potencial. Ele acredita que vai ser possível essa união. E quando ele se encontra com o nosso ego, e aqui eu não estou falando do ego como geralmente é visto como mal, tá? Ego como aquele que orbita a consciência, que organiza a consciência, e é com aquele que nós nos identificamos. Quando a gente fala eu qualquer coisa, eu preciso estudar, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso assistir um vídeo, estamos falando em geral do ego, nunca é sobre nossa totalidade. Porque o ego ele vai se desenvolvendo, a nossa consciência vai expandindo com relação ao nosso inconsciente, até que a gente se aproxime da nossa totalidade. E aí ego e self, ou ego e essa totalidade essencial, se tornam muito próximos, até o dia que se tornam um só, e talvez a gente encontre o divino. Nesse momento aqui, a gente tem um príncipe e um princípio masculino cego, ou seja, mergulhado na escuridão do inconsciente, mas ele continua em direção a Rapunzel, que acredita. Isso é importante. A gente acreditar, por mais que ainda nos comportemos de forma sombria muitas vezes, acreditar que a gente pode se desenvolver. Acreditar que é possível fazer essa união. Num primeiro momento, para quem é muito extremo, pode ser um problema. Não, isso não existe e tudo mais. Mas conforme a gente tem essa percepção de que podemos ser mais equilibrados e harmônicos, mais facilita o reencontro do príncipe com a Rapunzel. E o amor dela, a crença, as lágrimas, a água, o feminino e as emoções fazem com que o príncipe saia da escuridão, passe a ver a luz do dia, conheça os seus filhos, que não à toa são gêmeos, masculino e feminino ali, como filhos, e todos vão viver como reis e rainhas no castelo. A bruxa, nossa sombra, ela acaba, segundo a história, ela acaba morrendo de infelicidade, morrendo sozinha com um coração de pedra. Então é isso. A grande sacada desse e de muitos contos é exatamente a união entre os opostos que não são conflituosos e são complementares. Toda vez que você se apaixona por alguém, é muito provável que você não esteja apaixonado por aquela pessoa, mas pelas características que você está colocando nela que são suas. Então, se você está apaixonado por uma mulher, antes de se entregar a essa paixão, não que não possa ser um amor genuíno, uma relação que você possa ter, mas faça também um exercício de entender quais as características que mais te intrigaram, que mais te apaixonaram naquela pessoa. Essas características provavelmente são suas e que estão dormentes, adormecidas. É claro que pode acontecer também da identificação ser tão grande, a pessoa ser tão parecida contigo, ou melhor, aquilo tanto que você quer ser, que você também se apaixone. Veja que ainda assim é uma tentativa de jogar no outro coisas que são suas. E é disso que fala muitos dos contos ou muitas das passagens dos contos de fadas, assim como também os nossos sonhos. Certo? E se você tem sua própria interpretação, se você discorda ou complementa com algo, deixa aqui nos comentários. Vamos fazer desses comentários algo muito maneiro com relação à interpretação de contos ou com a sua visão sobre percepções com relação a ele. Beleza? Um beijo no seu coração e até a próxima.